O foco era 100% a viagem. 100% a viagem. Dormir era só um detalhe. Banho? Que é isso? Mas eu realmente não imagino, porque eu não bebo, então eu não sei como seria. Se vocês querem uma cidade cara, vá para Viena. Danger, Danger! E a gente, Danger? Como assim, Danger? Cadê a ilha pra gente tomar banho? A gente quer tomar banho no mar, tomar um banho. Não é real, não parece real. De tão lindo que é. Bem-vindos ao Pod Cereja. Sim, finalmente saiu do papel esse projeto incrível de estar aqui conversando com você aí do outro lado. E hoje, pra gente começar com chave de ouro, começar com o pé direito mesmo, eu tenho a honra de estar aqui com Poliana Silva! Bem-vinda ao Pod Cereja. Quero que você se apresente um pouquinho pra gente, porque afinal, o nosso tema de hoje é sobre viagens. Ah, e eu esqueci de algo que eu preciso falar. Roda a vinheta. Agora sim. Poli, se apresenta. Bom, meu nome é Poliana, eu sou bancária, não tenho filhos, adoro jogar vôlei nos fins de semana, é o meu hobby predileto, mas eu também gosto de viajar. Mas deixa eu entender melhor. Quando a gente viaja, às vezes a gente pensa, eu vou viajar com meu marido, eu vou viajar com a minha melhor amiga. Com você, como que foi? Foi nada disso. Foi totalmente diferente. Quem eram as participantes da viagem? Bom, elas viraram amigas depois da viagem. Porque antes eu só conheci uma através de uma loja que eu atendia e a outra era amiga dela. Eu conheci ela por vídeo. Mas vocês se conheceram a primeira vez no dia da viagem, tipo, todas as três juntas ali no dia. A gente fez uma reunião pessoalmente, nós três. E foram quantos dias e quantos países? Foram 8 dias, 20 dias, 8 países e 3 mulheres. E qual que era a ideia dessa viagem? Era conhecer mais lugares? Era experimentar novas experiências? Qual que era o ideal dessa viagem? Era conhecer mais lugares em menos tempo. E viver todas as experiências possíveis nesse pequeno prazo. E ao longo desses dias, me conta qual foi o país que mais te fascinou. Você fala, esse daqui, Alana, eu preciso que quem tiver experiência queira ir vá para esse lugar, viva, sinta esse lugar. A Itália. A Itália? Por quê? Primeiro porque é um país muito acolhedor, parece muito com o Brasil. Eles são meio, assim, expansivos, né? Falam muito, gesticulam muito. Mas eles são muito calorosos. E porque a culinária e o país, cada cantinho do país tem algo para mostrar, para apresentar, para viver. Então, eu diria que é a Itália. E vocês começaram por lá? A gente fez, na verdade, uma longa escala em Portugal. Então, acabou que a gente fez Portugal também. Junto. Entendi. Na verdade, seriam 7 países. E acabou sendo 8, porque fizemos uma longa escala em Portugal. E quais foram os outros países? Pincela um pouquinho pra gente. Capri, na ilha de Capri, que é na Itália também. Passamos por Praga, na República Tcheca. Passamos por Cracóvia, na Polônia. Passamos por Bratislava, Eslováquia, Budapeste, na Hungria, Viena, na Áustria, Atenas, na Grécia, Nápoles, na Itália, outro cantinho da Itália, e a Costa Amalfitana, também na Itália. De todos esses países, de cada lugar, qual foi aquele que você viveu uma experiência que você nunca pensou viver, mas ali foi onde você teve essa experiência? De forma boa ou ruim? Vamos começar com a boa? Tá bom. Acho que não teve forma ruim. Uhum. Eu acho que teve forma diferente. Mas todas foram excelentes. Bom, a muito boa foi na Ilha de Capri. A Ilha de Capri, ela parece uma tela de descanso de tela de computador. Você chega na ilha e parece que você está dentro da tela de Windows. É tudo muito lindo. Muito vibrante, você fala, muito vibrante. colorida. As cores vibrantes. E
parece que você tá... Não é real, não parece real. De tão lindo que é. E foi fácil chegar lá? Como foi a experiência de chegar na Ilha de Capri? Não. Bom, primeiro, a ida de barco. É 1h20 de barco. E a ida, eu passei mal. A ida inteira. Meu Deus, 1h20 passando mal. Eu fui assim pra eu não mexer. Porque se eu mexesse, ia dar muito ruim. Então, eu passei 1h20 na mesma posição. Porque o estômago tava embrulhando. E chegando lá? Chegando lá, você chega e pega o bondinho pra subir na ilha. Porque você chega no topo, pra ver o topo da ilha. Que é a parte onde você vê tudo. Muito bonito. E aí, a gente subiu e ficou... Era um dia que tava nublado, assim... Muito frio, porque o vento muito frio. A gente tava trocando temporadas, né? Entre saindo do frio e início do verão. Então tava um ventinho bem frio. E aí a gente chegou no topo e aí, olhando aquela paisagem e tal, a gente pensou, cadê a ilha pra gente tomar banho? A gente quer tomar banho no mar, tomar um banho. A gente não achava. Aí a gente começou andando na ilha, assim, no topo. E aí a gente conseguiu achar uma escadaria. Aí a gente foi descendo a escadaria. Foi descendo. E aí chegamos lá, embaixo. Achamos o lugar de tomar banho. Só que não tem praia, né? A praia deles é cheia de pedras. Como se fosse um lago de... Não é areia. São pedras. São muitas pedras. E aí você vai sentar e aí vai doendo, vai incomodando. E a água é extremamente gelada, mas a paisagem é belíssima. E tem água viva, tá? Mas passaram bem. Alguns perrengues, tipo, estamos lá tirando foto lá no meio, assim, com a água no joelho, e aí daí chega um gringo e fala, Danger, danger! E a gente, danger? Como assim, danger? aí a gente olhou, aí ele apontando assim, aí a gente foi ver, era uma água viva que tava rondando a gente, não só uma, como várias, porque é da região. Aí a gente saiu correndo, mas deu tudo certo. E pra voltar, vocês subiram os 300 degraus novamente. Isso, e aí voltamos de barco novamente, do mesmo jeito. Mas valeu a experiência pela beleza. Valeu muito a experiência. Inclusive, por exemplo, foram 20 dias, eu sei que foi muito corrida. É um roteiro que você faria novamente? Você falaria, não vou fazer porque é uma loucura isso daqui, preciso de mais tempo. Faria novamente. E eu só mudaria talvez alguns países, porque a gente fez o roteiro para conhecer o leste europeu. E acabou incluindo alguns que não eram do leste europeu, mas deu tudo certo. Literalmente a gente estava dormindo num país e acordando em outro. Porque a gente pegava o ônibus para poder se deslocar de um país para o outro. Então a gente passava a noite dormindo no ônibus. E aí a gente chegava no outro país, era outra língua, outra moeda, e aí a gente tinha que fazer tudo ali. No dia que acordava, já tinha que fazer tudo ali, tipo, se adaptar a tudo. Como foi? Porque além da moeda e tudo mais, tem a barreira da língua. Como foi essa experiência de comunicação lá? Por exemplo, vocês falavam, tinha alguém que era muito fluente, seja em uma língua local, seja no próprio inglês, como que vocês desenrolavam ali? A gente tinha uma das meninas que falava inglês fluentemente. Ela tava um pouco enferrujada, mas deu certo. E aí o Google, né? Pra ajudar, o Google Tradutor. Que lugar que foi o lugar mais triste de se visitar? A Cracóvia, que é na Polônia. Porque é uma cidade muito próxima de onde aconteceu o Holocausto. É uma cidade muito fria, muito melancólica. Apesar do dia estar muito ensolarado, o céu azul, a cidade passava essa sensação. Era o oposto da animação da Itália. O oposto, completamente. Lugares para vocês ficarem. Como foi? Como que você... Primeiro, como que escolhia? E segundo, é importante escolher? E terceiro, quero saber experiências. Bom,
quando você viaja, as pessoas pensam, vamos escolher os melhores hotéis. Não, a gente não foi com essa vibe. A gente foi com a vibe de vamos viajar, vamos aproveitar o local. Então, dormir era só um detalhe. Banho? Que isso? Teve lugar que a gente pulou até banho. Meu Deus! O foco era 100% a viagem. 100% a viagem. E a experiência na Grécia? Porque o pessoal tem uma visão muito romântica, muito cheia de ai, beleza, e ai, porque a Grécia... É isso tudo mesmo? Não. Eu não fui na parte bonita da Grécia. Eu fui em Atenas. E tirando os sítios arqueológicos, porque a cidade de Atenas, ela parece um sítio arqueológico a céu aberto. E é literalmente isso, porque a cada esquina que você vai, tem alguém mexendo no sítio arqueológico. Então, tirando a parte dos sítios ali, mas bem pontual, assim, a cidade é muito suja. A cidade é cheia de pedinte, de mendigo. Então, a cidade está muito, muito pobre. E deixa a gente muito triste, assim, porque os locais, eles não estão preservados. Os locais históricos, né? Eles estão pichados, né? Então, deixa uma má impressão da cidade. Em Atenas, como foi a estadia? Atenas foi até tranquilo, porque era realmente um hotel que a gente ficou, mas ele ficava num lugar que não era muito... O acesso não era muito legal. O acesso era meio duvidoso. Entendi. Quero saber da culinária. Gente, culinária. Vamos A Itália. A Itália, mas a gente tem aqui a culinária portuguesa também. Todo mundo fala muito bem desse pastelzinho de Belém. Eu não gostei disso. Sério? Eu não gostei disso. Poli! Ele não é legal. Não? Não. O nosso pastel de Belém é melhor que o pastel de Belém da Itália? Não. Não, nenhum é. Não. Ele é sem graça. Sério? Mas ok. Passamos por ele. Agora, isso daqui. Essa pizza da Itália, você não tem noção. Você puxar esse queijo aqui. Ai, é muito bom. A culinária da Itália, né? As massas, os gelatos são magníficos. São únicas. De lá é o seu top. Eu percebi, seu top 1 é a Itália. É a Itália. O que foi de melhor que você experimentou lá? A pizza italiana. E o gelato. Tem um gelato que eu experimentei que foi na Ilha de Capri. Eu fiquei tão viciada nele que, que eu queria tomar só ele. Que foi bem esse daqui. Ele é um gelato de limão siciliano dentro do limão siciliano, congelado. Uau! Então, a Ilha de Capri, famosa pelo limão siciliano, é de lá. Não, é lá na Costa Amalfitana, mas na Ilha de Capri também tem. Entendi. O limão siciliano. Belíssimo. Sim, belíssimo. E gostoso. A nossa viagem teve um lugar que eu diria que você talvez iria gostar pela referência da cereja. Ai, meu Deus, conte-me. Mas eu não sei se você bebe bebida alcoólica, mas se não... Ok. Bratislava, a gente conheceu a vodka de cereja. E tinha ela na forma natural e quente. A gente entrava nos pubs e tinha vodka de cereja pendurada no teto. Cheio de vodka de cereja, assim. A gente tinha até medo de cair na cabeça. Mas tudo bem, não caiu. E a gente experimentou a vodka quente. Cara, se normal ela já bate ali, já dá uma animação total. Quente, então, você nem imagina. Assim, eu imagino que foi uma boa experiência, mas eu realmente não imagino, porque eu não bebo, então eu não sei como seria. Mas, enfim, uma bela experiência. Sim. Uma outra experiência também, que é em Atenas, na Grécia, os sítios arqueológicos, alguns deles ficam muito altos.
E aí você sobe a pé o morro para você conseguir visitar. O Paternão, por exemplo, Aham. era no topo mais alto da cidade. E aí você sobe. É tipo um morro mesmo de asfalto. Que você vai subindo, só que é escorregadio. Você vai subindo e você escorrega. E aí você tem que ter um preparo físico, que ninguém nunca me falou que eu precisaria de um preparo físico para subir aquilo. Mas deu certo. Deu certo. Deu certo, É a subiu. vista, inclusive, mais linda da cidade. Sério? Sim. Agora me conta a experiência em Budapeste, porque eu... Budapeste. Também tem uma culinária formidável, mas a história da cidade é a mais legal que eu já vi. Buda e Peste eram duas cidades. E aí os governos se uniram, construíram uma ponte para unir as duas cidades. Buda é a cidade mais antiga, mais clássica, e Peste é uma cidade mais moderna. Então ficou muito distinto, mas formou-se Budapeste. Entendi. E foi uma... Lá deu pra conhecer muita coisa? Tem muita referência arquitetônica, algo assim, que valeu a pena ter passado por lá? Sim, também tem o passeio de barco que a gente fez pelo rio Danúbio, né? Cheguei em Viena, tá? Sim. Eu viajei e cheguei em Viena. Viena. Pessoal, se vocês querem uma cidade cara, vá para Viena. Mas assim, exemplifica pra gente. Caro em exemplos. Uma água pequena, R$ 30. R$ 30. Uma água pequena. Mas ok. A gente não pode converter na viagem, porque senão a gente não se aproveita. diverte. E em Viena vocês ficaram... Foi no dia do seu aniversário. Ah, você comemorou? Comemorei meu aniversário. Essa viagem era para comemorar o meu aniversário. Então, o dia do meu aniversário foi em Viena. E o que foi mais belo em Viena foi o castelo que tem em Viena, que tem como referência os jardins de Versalhes, na França. Então é tudo muito impecável. É um castelo com jardim impecável, com muitas flores e rosas. É um jardim lindo. Valeu a pena. E essa viagem foi uma viagem também pra ser estilo mochilão, não foi? No final das contas, ela foi um mochilão? Ela não foi um mochilão porque, gente, sim, o nosso mochilão teve a mala de bordo e teve a mala despachada. Ela não serviu pra nada, mas a gente despachou. Mas enfim, foi estilo mochilão porque a gente largou ela lá na Itália e foi andar com a mala de bordo só. E tem alguma dessas cidades que você viveu uma experiência única de culinária? Sem ser a Itália, por favor. Eu entendi que a Itália tá no Sim. top 1. Sim, na Cracóvia tem um prato que é muito típico de lá, que usam ingredientes ainda da época do Holocausto, onde não tinha geladeira, né? Então, é batata, picles e linguiça defumada, porque são itens que não precisam de geladeira. Então, é um Uau. prato de lá também muito saboroso, mas é no mínimo curioso, assim. Ele não é muito atrativo, ele não é bonito de se ver, mas é muito gostoso. O foco da viagem, além de... Qual era, assim, seu principal objetivo dentro da viagem? Assim, olha, eu vou viajar porque eu quero, ok, conhecer lugares, quero experimentar coisas novas, mas tinha algo a mais ali ou o foco era 100% esse e ele foi cumprido? O foco foi cumprido, porque eu fui para aproveitar os locais. E tirando a parte ali que a gente dormiu no chão do aeroporto, fechado, do lado de fora, na Itália, inclusive. Eu dormi do lado de fora do aeroporto, mas eu tava na Itália, O gente. aeroporto fecha. Eu não sei por que o aeroporto fecha na Itália. Mas deu certo. A gente dormiu lá de fora, no chão? Sim. Mas a gente visitou vários países? Sim. Ficamos sem tomar banho? Também. Dormimos dentro de um ônibus? Sim. Dormimos A gente ficou em Airbnb, que a gente nomeou como Cracolândia? Também.
Então teve tudo. Inclusive, me conta do Airbnb que parecia um hospício. Foi em Viena. Em Viena a gente ficou num Airbnb que era tão assustador, parecia um hospício. Como é uma cidade muito arquitetônica, de fora você vê só a porta ali, né? Uma entradinha, ok. Quando você entra, ele expande assim e é cheio de quartos, tudo branco, só que tudo muito sucateado. E aí a gente tinha separado 2 quartos, né? Porque só tinha uma cama de casal. Então teríamos que separar mais um quarto para as 3 dormirem. Quando a gente chegou lá, era tão assustador que uma das meninas falou: Eu não vou dormir sozinha, eu vou dormir com vocês. Dormimos as 3 numa cama de casal, porque não tivemos coragem de alguém dormir separado. Falando das meninas, e essa amizade? Foi uma amizade para a viagem? E ela continuou? Ou foi. E aí vocês descobriram que era assim, a amizade que precisava acontecer? Ou era. Foi a magia para ter a viagem? Foi muita magia para ter a viagem, a gente mantém contato, mas a rotina acaba dispersando a gente, né? A rotina do dia a dia. Vamos supor que alguém tenha o desejo de viajar, conhecer a Europa. O que que não pode faltar? Não se preocupe com os valores. A gente foi com um orçamento não tão enxuto, porque a gente comeu e bebeu à vontade. A gente não focou nos lugares de dormir. Então, eu estava vendo, inclusive, um influencer que disse assim, e para mim é a melhor frase que define o viajante. Quanto menor o orçamento da viagem, são as melhores. Quanto menor o orçamento, melhores as lembranças e melhor a viagem. E eu concordo com ele. Então deu para aproveitar muito. Agora me conta, qual foi a paisagem mais bonita ou o ponto turístico mais bonito que você visitou e que é aquele que você vai guardar para sempre a experiência ali? Essa é a melancólica da Cracóvia, que eu disse. Essa daqui é uma culinária também lá da Cracóvia, que também é muito gostosa. Acho que eu nem mencionei. Ela é tipo um caldo de carne de panela, dentro de um pão. É muito gostoso. Não é bonito, mas é gostoso. O pub de cereja. É um vídeo. Aqui é um pub de cereja. Isso aqui são as garrafas que ficam no teto. Legal. Eu filmaria, falaria, gente, olha, cerejas, hein? Não provaria. O jardim. Agora. Que lindo! É tudo muito conservado Em Viena. Em Viena. Nossa! Sim. Muito lindo. Tudo é muito diferente daqui. Tem algum lugar que você fala ali, tem algo no Brasil que se assemelhe ou não tem? É outra experiência? Não tem. Não tem? Não tem. A Europa é um país muito frio, né? Uhum. Tirando a Itália. A gente chegou em Praga, por exemplo, que é onde a cerveja é mais barata que água. É uma cidade muito fria. Você anda nas ruas e parece que você é invisível. Ninguém nem olha para você. Vai só passando como se você nem existisse. Então as pessoas são muito frias. De forma em geral, ali no leste europeu, né? Praga, Cracóvia, Bratislava. São países mais frios, assim. Então, não tem nada a ver com o Brasil. Nada. Como que vocês fizeram a escolha do roteiro? Por exemplo, a gente vai começar aqui. Beleza, vamos começar aqui. Então, a partir daqui, a gente vai para tal e tal país. Uhum. E outro detalhe muito importante, que a gente não chegou a pensar sobre. Qual país você fala? Se vocês forem fazer esses 8 países, façam 9. Qual seria o 9º? Eu iria em Amsterdã. Por quê? O 9º. Uhum. Porque eu tenho vontade de conhecer os jardins de tulipa. E fica lá em Amsterdã. E a escolha do roteiro? Tipo, primeiro lugar, segundo? Sim, a escolha do roteiro. Bom, a gente foi pra Itália porque uma das meninas tem um amigo que mora lá.
E aí se ofereceu para ficar com a nossa mala despachada, que na verdade era para ter sido só um mochilão. Ela foi só passear e voltou. Ela foi só conhecer a Itália e voltou. Exato. Entendi. Então a gente deixou a mala lá despachada na casa dele. E aí pegamos a mala de bordo e fomos conhecer o restante dos países, que a gente começou por lá. E aí na volta a gente ficou em Nápoles de novo. E uma curiosidade sobre a volta é que na primeira vez a gente ficou num lugar que a gente nomeou carinhosamente como Cracolândia. E na segunda vez, quando voltamos, ficamos de frente a um presídio. Vocês escolheram tão bem o local de vocês ficarem. Muito bem. E a rota de cidades históricas, por exemplo, de prédios históricos, lugares históricos que vocês conheceram, qual que teve a arquitetura mais diferente, assim? Que você fala ali tem bem diferente do que a gente tá acostumado, ou que fugiu um pouco do que vocês imaginassem que fosse. Eu acho que Praga tem uma arquitetura, assim, que me deixou muito apaixonada. Ela tem uma arquitetura mais romântica, parece uma cena de filme, assim. Quero que você deixe um conselho para quem quer muito viajar e não sabe por onde começar. Por onde que começa? Você fala, quero começar, quero fazer um mochilão, igual vocês fizeram. Como que eu decido? Como que eu escolho? Bom, vamos lá, pessoal. No estilo mochilão, é recomendado que você faça escolha de lugares que você queira ir, mas que logisticamente case melhor. Para que você não perca muito tempo, né, de um lado para o outro. Então, mas se você tiver vontade, coloca um país que está lá no sul, um que está lá no meio. Não tem problema, desde que você tenha tempo para fazer tudo isso. Sobre roteiro, lembra que a gente tinha conversado um pouquinho sobre escolhas e o quanto é importante para cada um? O que é mais importante para você nessa decisão? Por exemplo, eu vou para esse lugar porque... O que é mais importante para você na escolha do país que você vai visitar ou da experiência que você vai viver? O que é mais importante para mim é que eu esteja em algum país diferente. Não importa o lugar, eu só quero conhecer. Olha só, diferente. Bom, olha, eu quero muito te agradecer por estar aqui com a gente. Amei o nosso bate-papo. Quero que você venha mais vezes pra gente falar de outros temas, de outros assuntos. Você que tá com a gente até aqui, que assistiu, deixe seu comentário. Gente, eu sempre quis falar isso. Deixe seu comentário nesse vídeo. Curte, comenta. Não esquece de se inscrever no canal. Afinal de contas, eu te espero aqui toda quinta-feira, seja para um bate-papo no podcast ou para um assunto reflexivo. Polly, agora deixa uma mensagem para quem está nos ouvindo. Alana, te agradeço muito pelo podcast. Eu fiquei lisonjeada pelo convite. E viagem, pessoal. Só viagem. Obrigada e até a próxima. Tchau!